Me dê um exemplo de totalização de vendas por vendedor utilizando SQL. Compatível com Firebird SQL, certo? Para a gente deixar nesse contexto aí. Já Alisson falou, será que tem como ensinar errado? Pode ser que sim. Mas eu acredito o seguinte, que no meio de inúmeras informações verdadeiras, você tem algumas falsas, com certeza. Isso em relação a vários assuntos, fake news e tudo mais. Só que a informação verdadeira eu acredito que deva prevalecer por conta do feedback de usuários. Falando assim, ó, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Então, ó, aqui está um exemplo de como totalizar as vendas por vendedor usando SQL compatível com Firebird SQL. Vamos ver. Select vendedor, sum, valor venda, S total vendas, from vendas, group by vendedor. Será que tá top ou não? Nesse exemplo, supomos que existe uma tabela chamada vendas que contém informações sobre vendas realizadas, incluindo o nome do vendedor, campo vendedor, e o valor da venda, campo valor venda. A consulta acima agrupa vendas por vendedor usando o comando group by vendedor, a cláusula, o total de vendas para cada vendedor usando a função de agregação sum. O resultado da consulta é uma tabela que mostra o nome do vendedor e o total de vendas por vendedor. Tudo bem, isso aqui é um exemplo, né? Mas o nome do vendedor não pode ficar na tabela vendas. Agora, ok, mas considerando que o nome do vendedor não está na tabela vendas, e sim na tabela funcionário, como ficaria? Nossa, cara! Peter, bom dia, juventude, bom dia! Seja bem-vindo. Vamos lá. Considerando que o nome do vendedor está na tabela vendas, porque aqui ele me mostrou select from vendas, né? Tá, mas o nome do vendedor não está ali. Ó, se o nome do vendedor não está na tabela vendas, mas sim na tabela funcionário, você precisará unir as duas tabelas antes de agrupar e totalizar as vendas por vendedor. Aqui está um exemplo de como fazer isso. Funcionário.nome é vendedor, sum vendas.valor, s total from vendas, join funcionário, on vendas.id funcionário igual funcionário.id, group by funcionário.nome. Cara, nossa, excelente, 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 excelente. Muito top mesmo. Nesse exemplo, supomos que a tabela funcionário contém informações sobre os funcionários, incluindo o nome, campo nome, e o ID, campo ID. A tabela... Aí fala assim, pegou isso aqui da Wikipédia? Negativo, meu amigo, foi totalmente personalizado. A tabela vendas contém informações sobre as vendas, incluindo o ID do funcionário responsável pela venda, campo ID funcionário, e o valor da venda, campo venda. Enfim, cara, acertou. E tem toda a explicação aqui. Toda a explicação de como fazer. Muito, muito, muito top esse negócio. Agora. A Dalton falou assim, ó, dessa forma aí a função de programador vai acabar dando o código mastigado. Interessante seu comentário, que é o seguinte. Eu comentei no começo da live aqui que teve uma entrevista que a Google fez com o ChatGPT e o ChatGPT passou na entrevista de emprego para um salário equivalente a 183 mil dólares por ano, certo? Saiu anteontem essa notícia, alguma coisa assim. Mas a conclusão da Google é que é o seguinte, apesar do ChatGPT ter tanta informação e passar nesse teste, ele não tem a criatividade que um ser humano tem. Então, assim, bom, pelo menos por enquanto, né? Mas assim, tem situações que, de fato, por exemplo, ali a string de conexão. A gente tentou encontrar a string de conexão com JDBC. Eu não cheguei a fazer o teste no FireDAC tentando utilizar o JDBC. Eu acho que não funciona. Eu acho que ele já vai, quando você coloca lá o provider, automaticamente ele vai buscar FB Client, certo? Acredito, tá? Pode ser que eu esteja errado. Por quê? Porque o Delphi também tem como compilar para Linux. Então não utilizaria DLL, utilizaria o .so, se eu não me engano, né? Mas eu não sei se conseguiria utilizar o JDBC, certo? Então, assim, por exemplo, tem várias situações de criatividade que é muito provável que ela não atenda. Vamos lá.
Armando falou assim, agora eu fiquei com medo. Cara, isso aqui é o seguinte. Se a gente... Veja bem, por exemplo, se a gente tenta encontrar alguma informação e demora para encontrar isso no Google, por quê? Porque a gente tem que olhar em fórum, opiniões de usuários que, na verdade, a gente não sabe se está certo, se não está. Tem muita coisa que a gente vai conseguir aprender com muito mais velocidade utilizando o ChatGPT. Aí só tem que tomar o cuidado. Por exemplo, nesse caso da FB Client, ele não conseguiu encontrar, não conseguiu me trazer a informação da utilização da string de conexão, assim como a gente utiliza no IBExpert. Vamos perguntar isso, ó. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't